Fala galera, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre evolução. Olha só, o assunto evolução é um assunto bem grande, bem gigantesco. Mas o tema da nossa aula de hoje é Lamarckismo versus Darwinismo. Primeira coisa é o seguinte, galera. Esses dois caras são os caras mais cobrados no vestibular sobre evolução, ok? E a gente precisa trabalhar com eles. Professor, precisa ficar decorando o que o Lamarck e o Darwin falou? Olha só. Se você souber de algumas coisas dentro das ideias de Darwin e Lamarck, vai ficar muito mais fácil para você acertar a questão. Não fica decorando lá, pescoço de girafa, essa questão não. É interessante você saber trabalhar com as ideias que esses caras deixaram para nós, tá bom? Então olha só, primeira coisa é o seguinte, pessoal. Quando a gente fala de evolução, a galera tem uma ideia que evolução é sempre melhorar. Mas olha só, evolução para a biologia são mudanças sofridas pelos seres ao longo do tempo. Tá bom? Mudanças. Essas mudanças são sofridas pelos seres e observadas em populações, tá bom? Eu não consigo observar essa evolução no indivíduo, não. Eu tenho que trabalhar com populações. Aí você lembra lá da ecologia que populações são seres de uma mesma espécie que convivem juntos numa área. Lembra desse conceito? Vai ter uma aula de ecologia para a gente falar sobre isso. Mas enfim, já que a gente está falando de evolução, que são mudanças sofridas pelos seres ao longo do tempo, é importante a gente lembrar o seguinte, olha só, não existe só lamarquismo e darwinismo na prova não, tá? O criacionismo é a ideia que os seres foram criados por um Deus, beleza? E o criacionismo, ele não acredita na evolução das espécies. O fixismo, como o próprio nome já diz, as espécies são fixas, uma espécie não sofre especiação. Vamos trabalhar isso numa outra aula, porque o objetivo da aula de hoje é falar sobre Darwin versus Lamarck. Tá aí a guerra, Darwin versus Lamarck. Ah, um detalhe, eles não brigaram não, tá? Porque eles não chegaram nem a se conhecer. E a galera fala que o Darwin é muito melhor que o Lamarck, não tem nada disso também não. Mas a gente vai falar disso na frente. Olha só, quando a gente fala então de lamarquismo, essas são as ideias do Jean-Baptiste Lamarck, beleza? E o darwinismo são as ideias do Charles Darwin, beleza galera? Olha só. Não vamos ficar atrelado a datas, não, porque numa prova de biologia a gente não vai ser cobrado por datas. Deixa isso lá para o professor de história, tá? Vocês vão ver as questões depois que não é importante você ficar atrelado a datas, não. Mas enfim, quem veio primeiro? O Lamarck veio primeiro, tudo bem? Olha só, galera. Quando a gente fala de lamarquismo, eu estou falando com transformismo. O Lamarck dizia o seguinte, que a natureza força mudança nos indivíduos. Ou seja, a natureza vai pressionando tanto que os seres vivos são pressionados e criam uma mudança. E para isso a gente tem que entender duas coisas dentro das ideias de Lamarck. A lei do uso e do desuso e a transmissão das características adquiridas. Aqui eu abreviei porque não estava cabendo, tá bom? Transmissão das características adquiridas. Olha só. Quando a gente fala de lei do uso e desuso, segundo Lamarck, e ele escreveu um livro chamado Zoologia Filosófica, quando os seres usam demais um órgão, esse órgão cresce, ele hipertrofia. Quando não usa, ele atrofia. Coitado de uma galera que faz umas coisas demais e uns que fazem de menos, né? Vai diminuir ou vai aumentar. Mas enfim, o Lamarck dizia isso. Então olha só, e ele falou que quando você usa demais, que a hipertrofia ou atrofia, que essa característica acaba sendo transmitida para os indivíduos, ok? É como se fosse assim, se eu precisar, por exemplo, escutar demais, minha orelha vai crescer para eu poder escutar demais, né? Se eu precisar pegar um alimento que estiver longe, eu vou esticar meu braço e meu braço vai crescer. E isso vai ser transmitido para os meus descendentes. No mundo de hoje é como se fosse, por exemplo, se eu vou para a academia e malho pra caramba e fico fortinho, isso vai ser passado para o meu filho, né? Não é uma característica genética. É claro que dentro da genética a gente tem a epigenética, que diz algumas coisas sobre isso, mas é assunto também na frente para a genética. Mas o Lamarck queria dizer isso. Imagina, uma mulher nasce morena, ela pinta o cabelo de louro, aí seu filho vai nascer com cabelo louro. É mais ou menos isso que o Lamarck dizia. Então, para o Lamarck, a natureza força as mudanças. Lei do transformismo, tá bom? Caiu o transformismo lá na prova, tá falando de Lamarck, ok? Galera, o darwinismo, aí a gente já trabalha com seleção natural. A gente falar do darwinismo é como se a gente fosse falar de uma coisa muito mais à frente do que o Lamarck, e realmente é. Mas olha só, na verdade, o Darwin, na ciência não fica falando isso nos livros didáticos, mas na verdade o Darwin chegou a ler os livros de Lamarck
E o Lamarck ele é tido como bobo, mas não é bem assim não, tá? Para a época de Lamarck, as ideias dele eram muito válidas. E tem algumas coisas que a gente aproveita até hoje. Mas enfim, quando a gente fala de darwinismo, nós estamos falando de quê, galera? Seleção natural. Olha só, não é que a natureza fica forçando as mudanças como no Lamarck, não. Para o Darwin, galera, o que está claro? Os seres, segundo Darwin, os seres nascem diferentes. Seres nascem diferentes dentro da mesma espécie, tá bom, galera? Dentro de uma mesma espécie, os seres nascem diferentes. Existe variabilidade genética, apesar que Darwin não conseguiu explicar isso, ok? Mas os seres nascem diferentes. O que for mais apto para aquele ambiente, a natureza, ó, escolhe. Então, se a natureza escolhe os seres que são mais aptos, a natureza está fazendo uma seleção. Aí eu estou diante de quê? De uma seleção natural. Então, olha só. Para o darwinismo, a questão de adaptação, eu estou trabalhando com seleção natural, beleza? Lamarckismo, eu estou trabalhando com transformismos. Aí funciona assim, se eu tenho seres que são diferentes e os mais aptos, não os mais fortes, tá? Apesar que vai ter uma competição e, claro, os mais fortes devem sobreviver, mas nem sempre isso acontece. Os mais aptos vão sobreviver e deixar descendentes. Então, se eu estiver falando de seleção natural, darwinismo. Se eu falar que a natureza força a mudança, lamarckismo, ok? Galera, outra coisa importante dentro de evolução é o exemplo do pescoço da girafa. Na verdade, nem Darwin nem Lamarck não falou nada de pescoço da girafa. Mas um dia um jornalista deu esse exemplo, né? E aí os livros didáticos já passaram a colocar o pescoço da girafa como ideias de Lamarck e Darwin. Mas olha só, o que você precisa lembrar? Você tem que saber utilizar as ideias dele em qualquer exemplo que caia no vestibular. Nas provas do Enem, por exemplo, alguns exemplos são inventados. Ou então, assim, pode cair em qualquer vestibular do país, um exemplo que seja inventado, mas aí você tem que saber colocar as ideias de Darwin e Lamarck. Só reprisando, Lamarck, transformismo, a natureza força as mudanças. A necessidade faz com que o ser crie uma característica, ok? Quando eu falar de Darwin, existem seres diferentes e a natureza escolhe os melhores, ou vamos dizer assim, o mais apto, vamos pensar dessa maneira que fica mais fácil. Então vamos falar desse pescoço da girafa? A gente sabe que as girafas têm pescoço longo, mas pelas ideias de Lamarck, como é que seria isso? Olha só, primeiro que essa girafa minha aqui tá linda, tá vendo? Eu fiz um curso de desenho de girafa, vocês estão vendo que tá ficando muito bacana esse negócio. Galera, girafa, né, é herbívoro, então ela come, na verdade, ali arbustos. Esse alimento aqui, ó, essa girafa tinha um pescoço curto, esse alimento ele foi ficando mais escasso e essa girafa não encontrou mais o alimento aqui na altura dela. Como essas árvores foram crescendo, esses arbustos foram crescendo, essa girafa teve que esticar o seu pescoço. Olha só, transformismo, tá vendo? A natureza está forçando mudança. Essa girafinha foi esticando o pescoço, use e desuse. Ela usou demais o pescoço dela. Quanto mais ela usou, seu pescoço foi crescendo. As filhas dessas girafas nasceram com pescoço longo. Tem uma ideia bem legal, eu lembro que caiu uma prova, não me lembro de qual vestibular, que contava uma história das cobras, por exemplo, que a cobra, ela tinha uma língua bifurcada, porque ela ameaçou um bote, num boi, e a partir dali, quando ela tinha a língua normal, mas quando essa língua passou no arame farpado, bifurcou. A partir daí, todas as cobras nasceram com com a língua bifurcada. Isso é lamarckismo, ok? Então, olha só. Agora, vamos pensar no Darwin. Como é que o Darwin explicaria o pescoço das girafas? Segundo Darwin, que Darwin não falou nada disso, mas pelas ideias de Darwin, existiam girafas de pescoço curto e de pescoço longo. Quem se alimenta mais, quem consegue... Aqui não podia ter feito isso não, né? Quem se alimenta mais... E quem consegue pegar mais alimento? A girafa de pescoço longo. A girafa de pescoço longo se alimenta mais. E se essa aqui não se alimenta, ela vai acabar o quê? Morrer. Gente, quem não come, morre, não é isso? Então, olha só. Essa girafa, então, de pescoço longo, deixou mais descendentes de pescoço longo. Ou seja, quem foi selecionado pelo ambiente? A girafa de pescoço longo. Isso aqui é o que, galera? Seleção natural. Beleza? Seleção natural, darwinismo, transformismo, lamarckismo. Tranquilo? Então, ó, vai para o vestibular lembrando disso. Caiu o exemplo do pescoço da girafa? Olha como é que a questão está tratando disso para você saber se é Darwin ou se é Lamarck. Tranquilo? Pessoal, então, um cara chamado Weissman, né, ele fez um experimento chamado experimento de Weissman. E aí esse experimento,
Ele caiu por terra, esse negócio de transmissão das características adquiridas. Olha só, o Eijkman pegou um ratinho macho e uma fêmea e cortou suas caudas. Pelas ideias de Lamarck, se eu tenho uma característica adquirida, eu consigo transmitir para os meus descendentes. O que se esperava? Que esses ratinhos nascessem sem cauda, mas os ratinhos nasceram com cauda. Então olha só, ratinhos que eu cortei a cauda nasceram com cauda. Então a transmissão das características adquiridas ali foi refutada. Beleza, pessoal? Então o experimento de Eijkman é como se ele tivesse ali provando que as ideias de Lamarck da transmissão das características adquiridas não estivessem tanto certas. Vamos falar depois sobre epigenética, né? Que a gente nota que existem algumas modificações que existem a nível de DNA mesmo, mas a gente vai deixar isso para frente, tá? Que aí a gente pode voltar um pouquinho nas ideias de Lamarck. Pessoal, e para fechar nossa aula, olha só, olha essa história aqui que pode cair também no vestibular. O gafanhoto é verde porque vive na grama ou vive na grama porque é verde? O que eu quero que vocês façam aqui? Que saiba a resposta e diga para mim se é lamarquismo ou darwinismo. O gafanhoto é verde porque vive na grama. Ou seja, ele foi vivendo na grama e ficou verde? Não, né, galera? Então o gafanhoto não é verde porque vive na grama. Ele vive na grama porque ele é verde. Então, na verdade, pessoal, o gafanhoto, ele vive na grama porque é verde. O fato dele ser verde fez com que ele fosse selecionado para estar ali na grama. Ou seja, esse gafanhoto é menos visto pelo predador, ele é confundido com a grama, então ele vai sendo selecionado e, claro, se ele está sobrevivendo, ele vai deixando mais descendentes. Então, primeira coisa, o gafanhoto é verde porque vive na grama ou vive na grama porque é verde? Vive na grama porque é verde. Ideia de Darwin. Então eu estou diante de seleção natural. Pessoal, por hoje é só. Essa foi a nossa aula sobre lamarquismo versus darwinismo. Vai ter mais aula de evolução, tá bom? Até mais, galera. Um abraço.